Opa, pessoal! Beleza? Na última aula a gente estava falando de um overview assim, só que a gente deixou um tema, uma coisinha assim, para o vídeo de hoje. No vídeo de hoje a gente vai falar só sobre decimals, mas é um conceito tão simples. Tá, pode ser que para algum de vocês seja simples, mas para mim, quando eu estava iniciando, não foi tão simples assim de entender o que era, nem como que funcionava. Então, eu acho que vale a pena um vídeo sobre ele. Vamos lá. O que é o décimos? Vamos para a história. Quando a gente trabalha com programação, por exemplo, um C++, um TypeScript, um Python, a gente tem números decimais, sabe? Só que no Solidity a gente não tem isso, porque um número decimal ele é muito caro. Você ter que ficar colocando a vírgula, fazendo a precisão ali, é caro. Então, qual que é a solução para isso? A solução é a gente passar a precisão do token de forma inteira. Como assim? Vamos lá. Pensa no seguinte, você quer fazer um cálculo matemático, só que você não pode usar um número decimal, ou seja, você só pode usar números inteiros. Só que, por exemplo, vamos supor que eu quero dividir 5 por 10. Se eu divido 5 por 10, dá 0,5. Só que 0,5 é decimal, não é? 0,5 é decimal. Então, como é que eu divido 5 por 10? Nesse caso aqui, não teria como. Como que a gente resolve esse problema? Vamos supor que a gente tem 5 casas decimais, beleza? Então, o 5 tem 5. Vamos colocar 4 casas decimais, porque senão vai confundir, tá? Então, vamos supor que tem 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Beleza? E aí, a gente vai querer dividir isso por 10. Ou seja, dividir 5 por 10 vai dar quanto? Vai dar 0,5. Ah, mas não deu 0,5, deu 5.000. Beleza. Como que a gente faz aqui a lógica? Vamos pensando no seguinte. Ó, eu tenho 4 casas decimais. Se eu tiro uma, eu fiquei com 3. Se eu fiquei com 3, significa que eu já estou na parte decimal da parada, entendeu? Então, por exemplo, isso aqui, nesse exemplo aqui, é a mesma coisa que isso aqui, ó. Por quê? Porque aqui tem 3 casas decimais e aqui é a representação decimal. Se eu tiro um zero aqui, eu coloco um zero aqui. Se eu tiro um zero aqui, eu coloco um zero aqui. Se eu tiro um zero aqui, eu coloco outro aqui. Então, para vocês verem, se eu tenho 4 casas decimais, significa que se eu representar um 5, ele vai ser um 5 de forma decimal, ou seja, 0,005, beleza? A mesma coisa se aplica ao décimos. Vamos lá. Quando alguém vai fazer um token, é multiplicado o supply pela quantidade de décimos. Isso pode ser visto no OpenZeppelin. OpenZeppelin, cadê o wizard, gente? Vamos aqui, já está aqui. Vamos colocar aqui 10. 100, beleza. A gente tem 100. 100 tokens de total supply. O que significa isso? Significa que eu tenho 100 tokens vezes 10 elevado a 18 de 100 de token e 18 casas de decimal, beleza? Isso é representado de forma inteira. Então, quando você vê no seu saldo da MetaMask, por exemplo, vamos ver se eu tenho algum token aqui importado. Não tem importância vocês verem minha senha, porque aqui é só de teste, beleza? Vamos ver se a gente tem algum token. Tem aqui, ó, WZD, certo? Esse 900 mil WZD significa que eu tenho 900 mil mais 18 zeros, certo? Mas é representado como 900 mil porque a gente tem 18
18 zeros na casa decimal. A nossa precisão é 18. 18 décimos, né? Como que a gente dá aquela validada? Vou mostrar para vocês. A gente vai... Na verdade, esse contrato não tá verificado. Então, não tem como ver. Não tem como ver aqui, nesse caso. Mas, beleza. Futuramente eu posso mostrar com mais detalhes. Mas a ideia é essa. Essa é a ideia das casas decimais. Mas aí você me pergunta, nossa, para que essa complicação? Então, como eu havia explicado aqui, opa, que isso? Confusão. Vamos lá, deixa eu abrir a calculadora aqui. Vou ter que achar no teclado, porque tá difícil de achar no Windows, né? Beleza. Por quê? Por exemplo, vamos dividir 1000 por 10.000. Isso vai dar 0,1. Beleza? Esse 0,1, qual que é a representação? Qual que é a representação inteira dele? 0. Então, por isso que a gente usa as casas decimais. Por isso. Basicamente, a ideia toda dos decimais é essa. Para você conseguir ter uma margem para você fazer cálculos. E a gente usa 18 casas decimais porque a gente quer dar liberdade para o usuário. O usuário, ele consegue dividir o token em milhões de partes ali, né? Então, milhões, é muito mais. Então, uma unidade mínima de um token é muito pequena. Igual o Bitcoin, ele tem 8 casas decimais, significa que você pode dividir um Bitcoin em até... Vamos lá. A menor parte de um Bitcoin é isso aqui, ó. Um Satoshi equivale a 1, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equivale a isso de Bitcoin. Então, esse é o nível de granularidade do Bitcoin. E do token que a maioria das pessoas criam na Ethereum? Vou mostrar o nível de granularidade agora. Esse é um Wei, tá? É o menor número de medida para se fazer cálculo na blockchain da Ethereum e na maioria das blockchains EVM também, beleza? Vou fazer aqui 1 dividido por 1, vamos contar a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esse é o menor número de divisão de um token, padrão ERC20. O menor número é esse. Então, esse é como se fosse a menor fração possível. Ou seja, está dando liberdade do seu usuário fazer cálculos complexos ou simplesmente poder holdar a quantidade que ele quiser ali. Porque a quantidade pode ser dividida em muitas partes. Então, isso é bem legal. Beleza? Espero que vocês tenham entendido e captado. Tentei explicar da maneira mais simples possível e de diversas maneiras também. É um conceito que, após entendido, ele é muito simples. Mas para entender, precisa de um certo nível de abstração. Então tentei trazer isso para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis e deixe seu comentário aí, porque seu comentário vai ser respondido. Eu respondo todo mundo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Aquele abraço e até a próxima. E o que a gente vai falar no próximo vídeo? Vamos pegar um desses aqui pra gente trabalhar. Já foi o Bannable? Então, Capit. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.